Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos colocar de pé e abrir a nossa Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos 19 até o 21. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta. Porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Você pode tomar seu assento nessa noite, aleluia. Com base nesse texto, eu gostaria de subordinar ao mesmo o tema, aleluia, do capítulo de número 19, versículo 19 até o 21, vocacionado para um grande desafio. É o tema que Deus colocou no meu coração, baseando a ministração nesse texto do capítulo de número 19, versículo 19 até o 21 do capítulo de número 19 do primeiro livro dos Reis. Amados, vocacionado para um grande desafio. Foi o que Deus, aleluia, fez quando o profeta Elias, um profeta que era natural da aldeia de Tisbe, quando no capítulo de número 17 desse livro se apresenta a Israel e profetiza que durante 3 anos e meio não choveria, até que ele desse a sua palavra. E a palavra de Deus diz, aleluia, que conforme o profeta profetizou, assim Deus assinou embaixo e não choveu. E a palavra de Deus diz que foi, aleluia, se esgotando os recursos naturais da terra de Israel, da tribo do norte, cuja capital nacional era Samaria, aonde estava estabelecido o culto a Baal, divindade concorrente direta de Jeová, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Então a palavra de Deus vai dizer que Elias empreende uma fuga conforme a ordem que Deus deu, que ele se escondesse e se ausentasse do cenário até que Deus novamente o permitisse se reapresentar. E durante essa ausência, Elias passou por algumas fases no seu ministério, até se reapresentar já no capítulo de número 18, que é o capítulo de número seguinte, sendo que entre o capítulo 17 e 18 passaram-se 3 anos e meio. E no capítulo 18 a terra de Israel estava caótica, porque os recursos se esgotavam, não havia mais chuva, a terra estava árida, os animais estavam morrendo, a economia entrando em colapso, o povo, aleluia, já estava entrando numa fase de canibalismo, porque estavam escassos alimentos, e
Acabe, ao invés de se preocupar em prover para o bem-estar do povo recursos para que o povo não viesse a perecer, a única preocupação daquele homem, aleluia, era procurar e caçar o profeta Elias. Porque é assim que acontece com quem não tem compromisso ou vocação da parte de Deus. Ele procura a todo custo, aleluia, neutralizar e interromper o ministério daquele que tem chamada e vocação da parte de Deus. Por isso que o tema desta mensagem é vocacionado para um grande desafio. Porque, amados, é um grande desafio servir ao Senhor. Não é para qualquer pessoa. E a palavra de Deus diz que assim Elias fez. Quando ele derrota os 400 profetas do postíbulo e 450 profetas de Baal, ao fazer aquela breve oração, depois de organizar o altar, o holocausto, oferecer toda aquela água que valia mais do que ouro naqueles dias por causa da seca, Deus responde a sua oração e confirma quem era na verdade Deus em Israel. Elias, ele recebe no capítulo 19, que é o capítulo seguinte, uma ameaça direta de Jezabel, dizendo que como ele fez com os profetas, assim com ele seria feito, jurando por todos os seus deuses. A palavra do Senhor diz que Elias, ele entra em crise e abandona o seu moço em Berseba, sul de Israel, e segue em direção a Horebe, com o propósito de ter um encontro com Deus. Porque, amados, a atitude principal de alguém que é vocacionado por Deus, quando entra num momento de crise e adversidade, não é murmurar, não é procurar, aleluia, vizinho para desabafar, não é abrir o jogo para vizinhança ou para parentela, ou até mesmo para cônjuge, irmão. A atitude principal de quem tem chamada de Deus, de quem tem vocação, de quem é chamado por Deus, é priorizar a busca pelo único que pode resolver a situação, que é justamente aquele que te colocou na situação, que é Deus. O problema de muitos hoje, aleluia, é, ao invés de buscar aquele que permitiu a situação, ele vai se dirigir a quem não tem nada a ver com a situação e tampouco tem capacidade de ajudar a reverter o quadro da situação. Elias fez o certo, porém pelas suas próprias forças, porque não era tempo de fugir, não era tempo de desistir, não era tempo de desanimar. Mas eu entendo que Elias fez isso porque por causa da exaustão emocional, irmão. Porque isso mostra que Elias não era um super profeta ou um super crente. Essa palavra revela a humanidade de Elias, que Elias também estava sujeito a cansar. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, não é pecado você se sentir cansado. Tem horas que a pressão é tão grande, que os levantes são tão grandes, que o vento é tão forte, que o tremor de terra, aleluia, ele é tão grande na nossa vida, que muitas das vezes dá vontade de desistir, irmão. Dá vontade de parar. Dá vontade, aleluia, de dar um pause. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus está acompanhando passo a passo o processo que você está passando por permissão divina. Deus está acompanhando
passo a passo o processo da permissão divina sobre a tua vida. Se você assumir um compromisso com Deus, se você atendeu a tua chamada na presença de Deus, eu quero te dizer nessa noite, muita coisa vai acontecer, mas não te preocupa. Aquele que te prometeu, aquele que te ungiu, aquele que te separou, aquele que te levantou, é aquele que vai te manter de pé e vai garantir a tua vitória nessa situação. Porque quando Elias, passado o caminho de um dia, se depara com um pé de zimbro, e ao deitar embaixo dele, ele pede a morte, dizendo que ele não era melhor do que os seus ancestrais, ou seja, daqueles que vieram antes dele. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele não abandona o seu profeta, porque Deus entendia perfeitamente o que se passava na vida de Elias. Tiago, nesse episódio, ele declara no capítulo 5 do seu livro, da sua carta, dizendo: Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Está falando de fragilidades, de fraquezas, de limitações, momentos que dá vontade de parar, de desistir. Mas a palavra de Deus diz, mesmo sujeito a tudo isso, ele orou e Deus ouviu. Ele orou, o céu fechou. Depois ele orou de novo e o céu se abriu. Sabe por quê? Porque o que limita a tua fé, aleluia, não é os momentos de exaustão, mas é o fato de você não acreditar naquilo que Deus te falou. É a incredulidade. Elias não era incrédulo, ele apenas estava com uma sobrecarga emocional que o levou a um princípio de depressão. Mas a palavra de Deus diz que Deus envia um anjo, e esse anjo se apresenta a Elias, desperta ele daquele sono, porque ele desiste de tudo e fica lá quietinho, deitado. O anjo chega lá, toca Elias e apresenta a Elias um pão assado sobre as brasas e uma botija de azeite, e dá uma ordem: te levanta, come e bebe. Te levanta, come e bebe. Sabe o que eu aprendo nessa noite? Com esse texto, que ainda é a introdução. Tem coisa que Deus vai fazer por ti. Elias não podia fazer fogo descer do céu. Deus fez. Mas comer pão e beber água, você pode fazer. Deus não vai fazer por você. Eu quero te dizer nessa noite, porque tem gente que diz assim: eu quero voltar para a casa de Deus, eu estou afastado, eu estou cansado, eu parei por causa de fulano, de ciclano, de fulano de tal, por causa disso, por causa daquilo, agora eu não consigo voltar, eu quero voltar. Eu quero te dizer nessa noite, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não é esse pai que gosta de mimar filho e colocar gagalzinho na boca, não, irmão. Deus vai colocar comida ali, e ali você vai comer. Ele vai dizer: te levanta, come esse pão e bebe essa água. Porque quem tem chamada, irmão, não tem escolha. Quem é vocacionado por Deus, aleluia, não pode voltar para trás. E Deus vai fazer de tudo para garantir que você não vai voltar para trás. Não adianta inventar desculpa, porque Deus vai quebrar as tuas objeções. Você está cansado? Então eu vou te alimentar, mas é você que vai botar para dentro. Eu tenho a Bíblia dentro de casa. Deus não vai segurar a Bíblia para você ler. É você que vai ter que pegar e comer este pão vivo que desce do céu e dá vida aos homens. E Deus vai te revigorar, Deus vai te fortalecer. Aí com teus próprios pés você vai chegar onde tem que chegar. Porque não tem essa de comandante ficar carregando o soldado no colo, não, irmão. Tem muito crente mal acostumado aí, achando que todo o tempo, aleluia, ele vai depender de um guia para estar, aleluia, carregando ele no colinho e alimentando os mimos dele.
Eu quero te dizer nessa noite, você é soldado, e soldado dá para batalha, dá para guerrear. Por isso que Paulo ele começa, aleluia, a cortar esse mal pela raiz, lá em 2 Timóteo capítulo de número 2, quando ele diz: Timóteo, o soldado que é alistado para a guerra, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo já está deixando bem claro: Timóteo, vai ter chumbo grosso, vai ter gente que vai dizer que você é fraco, que você é incapaz, que você é muito novo, que você não é para isso. Mas não te preocupa, quem te alistou conhece o teu potencial. Quem colocou unção sobre você sabe até onde você vai, sabe até onde você aguenta, sabe o quanto você suporta, porque quem coloca capacidade é Ele. Não adianta dizer que eu não aguento, você mesmo sozinho não aguenta, mas se Ele está em você, pode ter certeza que Ele vai te levantar e você vai caminhar mais além do que você achava que você podia. Sabe por quê? Porque quem está contigo e quem te colocou a unção sobre a vida é aquele que garante a tua vitória e conhece a tua capacidade. Por isso Paulo declara lá em 2 Timóteo capítulo 1 também dizendo: porque eu sei em quem eu tenho crido, o qual é poderoso para guardar o meu depósito. Cada um de nós temos um depósito, e depósito é para ter capacidade de armazenamento. Deus sabe que você aguenta. Muitas das vezes somos nós que fazemos corpo mole, porque ao invés de olhar para quem chamou, a olha, aleluia, para o problema. Elias estava focado no problema, Deus estava trazendo a solução. Eu quero te dizer nessa noite: tira um pouco o foco do problema e começa a focar naquele que tem a solução, que você vai ver que esse problema não é tão grave e tão, aleluia, difícil de se resolver quanto aquele que tem o poder de trazer a solução para você, porque Ele vai fazer do jeito dele. O que você vai fazer, tem que fazer, Deus não vai fazer para você, não adianta. Eu não vejo um anjo chegando com uma bandeja, acordando Elias, pegando Elias aqui pelo pescoço aqui, levantando a cabecinha, pegando o miolinho do pão e colocando na boquinha de Elias, não, depois descendo a botija de água fresquinha na boquinha de Elias. Tem crente que quer que Deus faça isso. Ah, Deus, eu não consigo. Mas fora que tem um benefício para receber, se na hora ele não fica de pé e dá um jeito e vai atrás. Vai. Irmão. Sabe por que tem gente que acha que servir a Deus não tem recompensa? Mas sabe por que não sabe? Porque não presta atenção nas coisas que Deus faz. Não fica ligado, não olha para trás para ver o quanto já caminhou e o quanto Deus já fez e continua fazendo. Quando você entender que Deus é o provedor, que Ele é, aleluia, aquele que Abraão declarou, quando o filho dele questiona: pai, cadê o sacrifício? Aí tem o cutelo, tem o fogo, tem a lenha, está voltando o cordeiro, cadê o cordeiro? Abraão olha para o seu filho com o coração dolorido e declara: o Senhor proverá para si o cordeiro. E aquele lugar ficou sendo chamado como? O Senhor proverá. Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus da provisão não fará o que você tem que fazer. Quem tem que levar o filho é você. Quem vai prover o cordeiro é Deus. Mas só vai chegar o cordeiro quando o que Ele quer estiver sobre o altar. Então Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Quando a pessoa é chamada, é convocada,
é vocacionada para um grande desafio, ela tem que entender que ela tem que cumprir o seu papel. Se eu fosse esperar visita pastoral, se eu fosse esperar visita de obreiro, visita de irmão, visita de crente para me levantar e fazer o que eu tenho que fazer, irmão, eu estava que nem aqueles memes do Facebook, só a caveira esperando. Tá lá a caveira, esperando fulano me visitar com café. Ia ficar assim, irmão. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer, irmão. Graças a Deus eu não dependo disso. Quando eu preciso, eu oro, Deus vai lá e envia. Mas eu não dependo dos outros para adorar a Deus, irmão. Eu tenho que cumprir o meu papel. Elias teve que entender que para ele continuar a jornada, para chegar até Deus, ele tinha que levantar do sono, aleluia, comer o pão e beber a água. Se ele não come do pão, não bebe da água, se levantando, ele não tinha chegado, não tinha que chegar. Sabe por que tem muita gente que para no caminho? Porque só quer que o pastor dê na boquinha, só quer que o obreiro dê na boquinha, só quer que a missionária do manto dê na boquinha, só quer que o crente do monte lá dê na boquinha. Eu quero te dizer nessa noite, dobra o teu joelhinho, abre a tua boca, como diz Jeová, e eu te encherei. Salmo de número 81. Abre bem a tua boca, diz o Senhor, e eu te encherei. Deus não enche a boca de quem está com a boca fechada. Abrir a boca fala de atitude de entrega total. Atitude, irmão. Te levanta do sono. Não fica esperando o outro fazer aquilo que você tem que fazer. Tem gente que reclama do marido, que reclama do filho, que reclama da vida, que reclama do emprego, que reclama de tudo, irmão. Mas ele mesmo chega no irmão, meu marido, minha esposa, meu filho, minha casa, meu trabalho, meu ministério, não sei o quê. Irmão, por isso, a palavra de Deus diz que Elias foi buscar Deus e parou. Quem foi até Elias? Foi Deus, irmão, através daquele anjo. Sabe por quê? Porque Deus, ele trata no particular. Aleluia. Só Deus sabia o problema do profeta. Eu acho que o ajudante do profeta ficou sem entender por que ele me abandonou, por que ele me deixou aqui. Ele só estava querendo proteger. Mas quem sabia dos bastidores do profeta era Deus. E sabe qual foi a solução de Deus para Elias? Te levanta. Não é isso que ele diz aqui? Versículo de número 6 do capítulo 19. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmão, tem que se levantar. Porque se você não se levantar, você vai continuar no nível da dificuldade. Mas quando você se levantar, aí o céu vai começar a reagir à tua ação. Quando Elias se levanta, ele pega o pão, come e bebe a água, ele torna a dormir de novo. Vai o anjo de novo, tocou a segunda vez, está aqui versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou: levanta! Eu não trouxe o pão para deixar resto, é para comer tudo. Quem é vocacionado para um grande desafio tem que começar e tem que terminar. Se você vestiu a camisa, já era, não quero nem saber, agora é até o fim. Não tem essa de 20, 30, 40 anos de crente, é crente até morrer ou até Jesus arrebatar. Tem gente que começa, passa 20, 30 anos, se esfria e desvia. Sabe por quê? Porque para de comer o pão, só come pela metade.
só o necessário para saber. Mas Deus não quer só que você saiba, quer que você aprenda. Tem muita gente sabendo muita coisa, mas não está aprendendo nada. Está diante de um grande desafio, mas não está aprendendo nada. Sabe por quê? Porque está comendo pão pela metade. Está comendo só o que ele acha que está. Não, até aqui está bom. Deus manda te dizer nessa noite: come tudo o que tu achares, come o que ele te dá. Porque ele vai te usar muito mais do que você está esperando. Tem gente que está parando no caminho por causa disso. Não está comendo tudo, está deixando o pão pela metade. O anjo mandou ele comer tudo. Quando ele comeu tudo, ó, versículo 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. A força da comida. O que Deus está te dando é o que vai garantir a tua estabilidade e vai te possibilitar a vencer o grande desafio. Quem é vocacionado para um grande desafio tem que entender isso. Vai ter hora que é só você e Deus. Não adianta correr atrás dos outros. Não adianta correr atrás da dirigente do círculo de oração, da irmã do manto, do profeta dos montes. Não adianta não, irmão. Não adianta. Tem coisa que é só você e Deus. É o que acontece com Elias. Ele caminha 40 dias e 40 noites, sai debaixo do zimbro, chega em Horebe. Deus tem um tete a tete com ele. Ele reclamando: quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, só eu fiquei de profeta. Deus falou: te levanta, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. O que escapar de Azael cai na mão de Jeú. O que escapar de Jeú cai na mão de Eliseu. E eu ainda tenho, eu também fiz ficar, está aqui o que ele fala no versículo 18, em Israel 7.000. Elias falou: só sobrou eu. Deus falou: ainda tem muita gente lá em Israel que não se dobrou diante de Baal e nem um beijou com a sua boca. Eles não fecharam com Baal, estão fechados comigo. Então te levanta, volta e vai fazer o que eu estou te mandando. Aí é o texto que nós lemos: partiu, pois, dali Elias e achou Eliseu, aleluia, filho de Safate, de Abel-Meolá. E de que jeito foi que Elias achou Eliseu, irmão? No Facebook? No WhatsApp? Na dancinha do TikTok? Onde foi que ele achou Eliseu? Andava lavrando. Eita, papai. Aleluia. Só não dá tempo de TikTok não, irmão. Negócio de dancinha em TikTok, WhatsApp, não. Eliseu não tinha tempo para essas coisas, não. Ele andava lavrando. Andava significa processo, trabalhando. Porque quem Deus vocaciona para desafio não é preguiçoso, irmão. Tem que ter couro para aguentar a pressão, porque ele estava lavrando. O que é lavrar, irmão? É abrir aqueles sulcos na terra para poder semear na esperança de uma grande colheita. Porque quem é vocacionado para um grande desafio, além de ser trabalhador, tem que ter grande expectativa e visão além do alcance. Quantas juntas ele estava trabalhando? Ele estava conduzindo. Uma junta era conduzida por 2 bois. Quantas juntas Eliseu estava conduzindo? 12 juntas. E ele estava na 12ª. 12 juntas conduzidas por 24 bois. É isso? Cada junta, 2.
vezes 2, 24. 24 bois. Coordenação. Quem Deus convoca para desafio tem que ser organizado. Rablastúbia de Calabaxu. Tem gente que entra hoje e já quer ser profeta. Tem gente que acabou de aceitar Jesus e se retratar, já quer ser pastor, já quer ser líder espiritual, já quer mandar na casa toda. Aleluia. Eliseu não sabia de nada, Eliseu estava debaixo do sol, irmão. Tem profeta que só quer ar-condicionado, só quer ambiente climatizado, só quer pregar em catedral toda climatizada, de cadeira confortável. Eliseu não, irmão. Teve que coordenar 12 juntas de bois debaixo de um sol de lascar o couro. E eles tinham que tudo ordenado. Um suco errado prejudicava a plantação. Coordenação. Obreiro que não tem organização bagunça a obra de Deus e acaba falhando no desafio. Deus manda te dizer nessa noite, sabe por que Deus está te treinando, está te ensinando, está fazendo você, aleluia, permitindo você fazer as coisas, você aprender as coisas, para que você seja um obreiro organizado, para quando Deus te colocar no desafio, aleluia, você tenha competência para fazer. Porque tem gente que não tem competência, não tem organização, faz as coisas de qualquer maneira. Eu mesmo me deparei com uma situação dessa numa vigília. Minha esposa estava lá, e o tudinho. Saíram um giro tudo quanto é a pessoa, e PPP queria me meter no bolo. Eu fui saindo pela esquerda, saí, meteu uma conversa lá e escapei. E onde é que está a igreja? Acabou, irmão. Sabe por quê? Até o obreiro se desviou. E muita gente que participou desse negócio aí, o vento soprou, teve uns que acabou a igreja, teve outros que bagunçou a família. Aí Deus está reestruturando de novo. Por quê, irmão? Porque não teve organização, não teve coordenação. Não entende que as coisas de Deus são feitas com ordem e decência, não é de qualquer maneira, não é sair tornando azeite na cabeça dos outros, aleluia, de qualquer jeito, não, irmão. Deus, aleluia, quando fala com Elias, ele indica a Eliseu. Sabe por quê? Porque se não tiver indicação do céu, não dá, irmão. Você tem que ter primeiro indicação do céu. Deus tem que confirmar. Não é qualquer um que Deus vocaciona para o desafio. É aquele que Ele conhece. Se Ele indicou, Ele conhece. Se Ele falou o teu nome, é porque Ele te conhece, sabe que você dá conta do recado. E se é contigo que está o negócio, a responsabilidade, é porque é você que tem que fazer. Elias poderia ter ido para outro canto, ter escolhido outra pessoa, segundo bem pareceu os seus olhos. Mas Deus falou, eu quero Eliseu. Ele é filho de Safate. Ele mora lá em Abel-Meolá, que fica lá em Judá. É ele que eu quero. É ele que eu quero. Eu quero te dizer nessa noite, quando chega a tua hora, Deus vai revelar o teu nome, vai revelar o teu parentesco, vai revelar o teu endereço. E ainda que torça o umbigo por não aceitar, aleluia, por te julgar pela aparência, eu quero te dizer nessa noite, o que vale para Deus é a indicação. Se Ele te escolheu, aleluia, queira o adversário ou não, ele vai ter que aceitar. Tem jeito. Porque para ser vocacionado para um grande desafio tem que ter indicação de Deus. Se não tiver indicação de Deus, você não passa. Tem que ter atitude, porque tem coisa que Deus não vai fazer por você.
Para vencer desafio, você tem que entender. Você tem que ter autonomia. Te levanta, come o pão, bebe a água e vai para onde você tem que ir. Porque quando você chegar lá, aquele que está no controle, ele vai te direcionar. Aleluia. Aleluia. Tem que ser de trabalho. Obreiro que só quer foto no cartaz, mas não tem bagagem com Deus, infelizmente não vai muito longe. Vai ficar pulando de galho em galho e não se firma em canto nenhum. Mas obreiro que tem bagagem, que tem trabalho, que tem raiz, esse, aleluia, tem a segurança da indicação. Esse, até não querendo, Deus ele coloca na frente da obra. Até ele não querendo, Deus coloca na frente da obra. Sabe por quê? Porque ele sabe que não tem pretensão. Eliseu estava trabalhando, conduzindo 12 juntas de bois, e ele estava na 12ª. Ele estava fazendo o quê? Lavrando, preparando o solo para um plantio na expectativa de uma grande colheita. Além de trabalhador, tem que ter visão. Se você não tem visão, qualquer barreira te para. Quem tem visão não se limita à barreira, ele consegue enxergar além. Ele sabe que por trás dessa barreira é que está a vitória. Então não é tempo de parar, é tempo de pular essa barreira, de superar a situação, porque do outro lado é que está a vitória que Deus está preparando para a tua vida. Crente que tem visão, ele não para pela primeira conversa fiada, pela primeira crítica, aleluia, que dizem ser construtiva, mas de construtiva não tem nada. O crente não para, aleluia, por fofoca, por disse-me disse, não. Crente que tem visão, o único foco dele, aleluia, é atingir a meta da sua convocação. O soldado, quando vai para a batalha, só volta de duas formas: ou morto ou com troféu. Só tem duas formas do soldado voltar da guerra: ou morto ou com troféu. Deus está mandando te dizer nessa noite: ou você luta ou você vai parar. E parar não é uma alternativa, porque mesmo querendo parar, Deus ele vai te levantar. Aleluia. Neemias falou: quando eu pensava, quando eu não queria mais ouvir a tua palavra, quando eu não queria mais saber de ti, eu tentei te esquecer, mas a tua palavra, ela acendeu como um fogo dentro do meu coração. Ela não me dava descanso. Eu quero te dizer nessa noite: não para, porque Deus vai tirar o teu sossego se você tentar voltar para trás. Não adianta você tentar desistir, porque aonde você estiver, Deus vai fazer valer a sua palavra sobre a tua vida. Vai tirar o teu sono, vai tirar o teu sossego, e não vai deixar que você cumpra o propósito do teu coração até você entender a chamada que Ele tem sobre a tua vida. Ele estava lavrando. Deus não chama ninguém que não lavra. Deus só chama o obreiro que lavra. Porque quem abre o sulco para semear tem a expectativa da colheita. Deus chama o obreiro para ser produtivo e não destrutivo. Deus manda te dizer nessa noite: eu quero ver resultado. Quem é vocacionado para desafio tem que dar resultado. E Deus conta com o obreiro que dá bom resultado. Porque a expectativa de Eliseu era uma colheita abundante, pelo número de juntas que ele estava conduzindo. Oh, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É não fazer só o que tem que fazer. Porque quem tem expectativa de grande colheita, ele faz muito mais do que deve ser feito. Tem gente que acha que servir a Deus é só vir para a igreja terça, quinta e domingo. Terça, quinta
e domingo. Mas tem segunda, tem terça durante o dia, tem quarta, tem quinta durante o dia, tem sexta, tem sábado e tem domingo pela manhã, que você pode fazer o quê? Lavrar ou hora extra. É isso que dá resultado. É você servir a Deus, como diz Paulo, isto a tempo e fora de. Obreiro que dá bom resultado não espera mandar aquilo que já foi ordenado. Ah, pastor, posso evangelizar? Isso daí não sou eu que tenho que autorizar, isso já está autorizado, mais de 2 mil anos atrás. Pastor, posso fazer uma visita? Da mesma forma. Pastor, posso orar por fulano de tal? Irmão, se Deus tocou para você fazer, faça. Porque você está lavrando. Você está preparando a terra para um plantio, na expectativa de uma grande colheita. Porque a família de Eliseu dependia do seu trabalho. E aqui eu encerro. Quem é vocacionado para um grande desafio tem responsabilidade. Tem gente que depende do que Deus colocou sobre a tua vida. Então não desista. Tem gente que está na expectativa, querendo assistir a tua derrota. Mas tem gente que está ali pedindo: Senhor, não deixe ela cair. Porque para mim é uma referência. Não deixe eu me decepcionar. E muitas das vezes é por isso que nós ainda estamos de pé. Sabe por quê? Porque tem gente que te tem como referência e não quer ver você caído da forma como muita gente está caindo por aí. Então quem é vocacionado para um grande desafio tem que entender isso. Tem responsabilidade. Tem alguém que se espera em você, que espera pela novidade dos teus frutos, que quer ver Deus te usar de forma sobrenatural para beneficiá-lo espiritualmente. Sabe qual foi o resultado da vocação de Eliseu? Eliseu ajudou a desenvolver a escola de profetas. Se tornou um discipulador, um multiplicador de trabalhadores. Porque quem é trabalhador sabe que sozinho não dá conta, então tem que fazer outros trabalhadores. É um discipulador, um multiplicador. É isso que Deus espera de nós, que sejamos multiplicadores, que sejamos discipuladores, que desenvolvamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Quem tinha 5 desenvolveu mais 5, quem tinha 2 desenvolveu mais 2, quem tinha 1 enterrou. Por quê? Porque não tinha visão. Quer que o pai de família, quando voltou, disse ao que tinha 1: por que tu não deste aos banqueiros? Pelo menos eu receberia o meu talento com juros. Tirou que tinha 1 e deu ao que tinha 5 e ganhou mais 5. 10 mais 1, 11. Prosperou mais ainda. Sabe por quê? A quem mais for dado, muito mais lhe será cobrado. E a quem for confiado, muito mais se lhe pedirá. Amém, amados? Então que nessa noite você possa entender que você foi vocacionado para um grande desafio. E esse desafio requer o preparo que Deus está exigindo de você, está permitindo o processo para você alcançar a qualidade necessária para ser usado da forma como Ele quer. Amém? Qual foi o final? Se despediu, fez aquele churrasco, depois seguiu a Elias e o serviu.
Quem é vocacionado para um grande desafio tem que estar pronto para servir. Tem muito seguidor e poucos servos. Seja servo. Quem serve permanece e trabalha. Quem segue só olha e depois vaza. Não seja seguidor, seja servidor, porque Deus confia e conta com servos do Senhor. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. Coloque-se de pé nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor. Porque o que Deus está fazendo aqui nesse lugar é uma preparação para algo grande. E eu tenho certeza que você vai alcançar o padrão que Deus exige.